recebem valoração pela sociedade através do tempo, e essa valoração é um significado específico. Então, quando nós estamos falando sobre a palavra e quais os efeitos que ela possui dentro da sociedade, dentro de um contexto de convivência entre dois homens, duas mulheres, duas pessoas, dois indivíduos, nós estamos dizendo que ela é a ponte que sustenta a existência humana. A argumentação ela é usada para a convivência e para o convencimento. São duas coisas um tanto distintas, mas se conectam. A argumentação, como nós estamos fazendo agora, ela é utilizada para convivência. É necessária a comunicação entre o professor e o aluno, é necessária a comunicação entre o aluno e o professor, para que se exista a criação de uma base sólida no processo educacional. Sem a fala, sem a argumentação, sem a linguagem, sem a comunicação, é impossível construir pontes intelectivas que nos mostrem, de determinada forma, uma solidez na construção da sociedade. Então, a argumentação, ela é usada para convivência, ela é necessária, você pedir algo, um favor em troca, uma gentileza, ela é necessária para a convivência, e a argumentação é necessária para o convencimento, que é justapondo o objetivo claro do direito, do operador do direito e das partes que estão envolvidas no campo do direito. Então, a comunicação, ela é o pilar, como eu disse anteriormente, que sustenta a existência humana. Caso nós não nos comunicássemos, seria impossível a sustentação da convivência e da existência humana. O ser humano ia padecer e ia deixar de existir. A comunicação ela é fundamental para que as relações pessoais, para que as relações interpessoais, elas se desenvolvam. Sem comunicação, não existe nada. Então, a comunicação, a fala, a linguagem, o argumento são extremamente necessários para a construção da sociedade e da existência humana. É um pilar que você não pode excluir da sua vida. A última frase que eu coloquei aí é a seguinte: tudo é comunicação, seja escrita, seja falada, seja comportamental, seja verbal ou não verbal. Tudo que nós fazemos, tudo o que nós falamos, tudo aquilo que escrevemos, até o nosso comportamento, é propriamente dita uma comunicação. Essa comunicação ela se estende por meios verbais e não verbais. Ela se estende por meios comportamentais, ela se estende por meio da escrita, ela se estende por meio de várias formas. Uma imagem, uma música, um texto, toda manifestação humana é comunicação, que se pretende com essa comunicação atribuir a verdade a uma informação que você está dando. Então, tudo é comunicação. E aí a gente parte do princípio, mas como é que eu vou me comunicar? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou argumentar? Primeiro, o teu cérebro, ele vai extrair a informação. E de onde nós extraímos a informação, como vocês veem? Através de imagens, através de debates, conversas, palestras, através de músicas, poesias, shows, através da cultura em geral, através da busca pelo conhecimento. Ninguém nasce sabendo falar. À medida que você vai crescendo, você vai aprendendo a falar. E à medida que você vai aprendendo a falar, você vai entendendo que cada palavra tem uma significação. Daí damos o nome de valoração. É por isso que uma verdade, quando ela é construída na sociedade, ela passa por um procedimento de entrega. Olha, este aqui, ele é um pendrive. O pendrive ele serve para armazenamento de informação. O que nós fazemos com isso? Colocamos em um teste empírico. Nesse teste empírico, nós verificamos se ele pode armazenar informação. E se ele pode armazenar informação, que é a prova do seu objetivo, valoramos o pendrive com esse significado. A tudo na vida existe uma valoração, tá ok? Pessoal, vocês têm alguma pergunta até o momento, professor Renê? Não, só dizer que é excelente. Você tem uma oratória espetacular, você merece ganhar um concurso de oratória, Valdir. Vamos para o próximo. O que é o argumento? O argumento é o raciocínio ou arrazoado por meio do qual se procura mostrar ou evidenciar a veracidade ou procedência ou exatidão da afirmação feita. O que é o argumento, pessoal? O argumento nada mais é do que propriamente a fala dita com o objetivo de manifestar uma verdade.
Por exemplo, nós vemos aí muitos casos, e é comum aqui no Brasil, casos onde existem um término de matrimônios, de casamentos, porque alguém faltou com a verdade. Pode ser existir uma traição ou não, e aí nessa traição alguém justifica-se, mas isso não é verdade. Eu te amo, eu não estava fazendo isso, eu nunca fiz aquilo. Então você procura sempre valorar a sua verdade com o argumento. Bom, o professor René, ele diz que eu sou bom em oratória, mas que argumento ele usa para comprovar? Ele diz que eu sou bom em oratória porque eu passei no concurso, eu fui aprovado em primeiro lugar em um concurso de oratória. Seria isso o suficiente para demonstrar a habilidade de alguém? Então, é essa a atividade que o argumento faz. Você cria um raciocínio, você cria um arrazoado, um conglomerado de razões para justificar a sua verdade, sendo esta verdade aquela que você apresenta, e ela necessita de uma validação. Então, como eu coloquei por fim aí, a argumentação tem finalidade de construir provas ou de destruí-las. Então, com a argumentação, você consegue fazer com que um conceito seja verdade ou ele seja mentira. Para quem já assistiu um tribunal do júri, o objeto do tribunal do júri é um crime doloso contra a vida. Só que existem duas partes, uma delas é a defesa, outra é a acusação. Ambas têm argumentos, só que ambas pretendem mostrar verdades discrepantes. Ambas pretendem mostrar verdades ao seu ponto de vista que devem se aplicar à realidade dos fatos. E aí é onde você percebe uma coisa bem engraçada. Tudo que nós construímos e nós entendemos como verdade é construído como verdade. Por exemplo, isso é uma questão de cultura. A verdade ela pode ser moral ou não, só que ela é uma descrição dos fatos que acontecem adiante de nós. Aqui no Brasil, o que nós fazemos quando nós recebemos uma pessoa em casa? Chamamos para jantar, para comer, para passar uma refeição conosco, para que nós possamos conversar, e depois essa pessoa que é convidada ou dorme em sua casa, seja ela parente ou não, ou ela se retira para ir para a casa de outra pessoa. Essa é a verdade do comportamento brasileiro, certo? A verdade do comportamento esquimó, que acho que muitos de vocês já devem ter visto, por conta da região fria em que eles moram, quando uma visita chega, o homem da casa oferece a sua esposa para se deitar com a visita. Isso é verdade ou mentira? Não, isso é uma verdade. Ela pode ser moral ou não. Para eles, isso é completamente normal. Agora, para nós, isso não é. Então, a verdade, além do processo de prova que ela necessita, ou seja, o que eu preciso para provar essa verdade? Prova documental, prova verbal, prova digital, imagem, vídeo. O que eu preciso? Depois eu valoro ela como moral ou não. É daí que a gente constrói todos os valores da nossa sociedade. Vamos para o próximo? O que é argumentação? Beleza. O argumento, vamos frisar novamente, é o arrazoado de razões, de fundamentos, de verdades que você julga palatáveis, plausíveis, para justificar aquilo que você diz como verdade. E a argumentação é o conjunto desses procedimentos linguísticos, lógicos, utilizados pelo enunciador, ou seja, quem fala, eu, para convencer o enunciatário, que é quem escuta, o seu interlocutor, com o objetivo de trazer para junto do argumentador, eu, o interlocutor, buscando a validação do seu argumento. Então, eu tenho todo o conjunto probatório. Eu tenho as provas, eu tenho a fala, eu tenho a verdade, que está aqui na minha cabeça como raciocínio de argumentação. Agora, para que esse argumento, esse raciocínio, esse conglomerado seja validado como verdade, ele precisa ser exposto através do quê? Da argumentação, que é justamente aquilo que eu estou mostrando para vocês agora. Eu estou dizendo o seguinte, o argumento, ele é um conglomerado de razões, de fundamentos, ou seja, eu estou dando os meus motivos. Só que a argumentação, que é a minha atividade atual, por intermédio desse bate-papo, é convencer vocês de que o meu argumento está certo. Esse é o objetivo da argumentação dentro do campo jurídico, como também dentro de várias outras áreas, campo político, campo histórico, campo social e campo econômico também. Professor, alguma
alguma objeção? Eu já ia te interromper. Diga lá. A gente, nessa turma, nós fizemos alguns debates já a respeito de alguns temas jurídicos. Inclusive, o nosso próximo é sobre a legalização do aborto. Já fizemos sobre a maconha, sobre porte de armas. E o que eu sempre bato na mesma tecla com eles é para que eles façam exatamente isso que você está falando. Você tenta convencer o outro que o seu argumento está certo. O problema é saber pôr, né, Valdir, o argumento. Porque muitas vezes a gente fala, eu acho que é. Então, o eu acho, ele não te traz credibilidade. Ali na argumentação, na hora que você diz eu acho, basicamente você está trazendo uma opinião sua. Muitas vezes, tenho certeza que na maioria das vezes, eles principalmente pesquisaram, foram atrás, viram leis, legislação, julgado e assim por diante. Mas na hora de colocar o ponto de vista, é interessante que a gente saiba argumentar. Não somente, de certa forma, tenha, né, essa oratória, enfim, mas também pense como pôr essa oratória, não é? Sim, de fato. O exercício da argumentação, quando ele é exercido por um operador do direito, seja ele advogado público, advogado privado, quando você vai argumentar, você tem que tirar o eu da equação. Porque, propriamente dito, acho que todo mundo aqui, ninguém é criança, as pessoas que optam por estudar direito, por caminhar pelos caminhos do direito, têm um objetivo, pode ser moral, pode ser um sonho, pode ser algo que veio da infância, mas também tem um objetivo pecuniário no final. É um objetivo para sustentar a sua própria vida. E, de determinada forma, quando você vai defender um cliente em direito penal, por exemplo, você tem que tirar as suas convicções morais sobre o que você acha que o que ele fez é certo ou errado e defender ele. Essa é a capacidade que o advogado, que o operador do direito tem. Como você bem disse, professor René, somente saber que é verdade ou mentira não é tão suficiente. É necessário conseguir transmitir isso através de um debate. Eu me recordo muito bem, eu estava no terceiro semestre, isso no ano de 2015, aí na Uniderp. O professor era o Renato Tedesco, eu estava tendo a disciplina de seminário integrador. O professor Renato Tedesco propôs algo. Olha, nós vamos debater se a redução da maioridade penal no Brasil, ela pode ocorrer ou não pode ocorrer. Aí o que ele fez? Ele separou a sala. Quem que é a favor? Metade da sala levantou a mão. Quem que é contra? A outra metade levantou a mão. Então vamos fazer o seguinte, quem é contra vai defender a redução da maioridade penal. E quem é a favor vai ser contra a redução da maioridade penal. Ele fez um exercício conosco para que nos tirasse dentro de nossas convicções, para desenvolver a habilidade técnica de argumentar com base naquilo que se precisa sustentar, não com base naquilo que você busca uma validação dos seus próprios pensamentos, das suas próprias convicções. Então, é bem complicado a parte de você conseguir se colocar em uma posição onde você tenha que validar essa verdade. Mas, seguindo adiante, como vocês podem ver aí no próximo slide, a comunicação é o gênero e o argumento ou linguagem é uma espécie desse gênero que se divide. Aí eu quis ser bem mais restrito na parte do direito com relação a verbal e com relação à escrita. Hoje, vamos começar pela escrita, que ela não é tanto o foco do nosso bate-papo hoje. A escrita, ela, de determinada forma não, ela se validou pela história, através da história, como um meio de comunicação mais antigo. Homens das cavernas faziam desenhos, e esses desenhos eles eram interpretados pelos arqueólogos atuais, sobre o modo de vida, o que faziam, como viviam, se viajavam, e esses desenhos eram tidos como escrita. A escrita ela foi evoluindo ao longo do tempo, de maneira que ela passou a ser um veículo de transmissão de informação extremamente importante. Quando você pega lá da Mesopotâmia para trás, historicamente falando, toda a linguagem ela era desordenada, ela não tinha lógica específica, então demandava da pessoa que escrevia tudo aquilo ensinar aos seus um meio de interpretar todo aquele desenho. Mas quando você pega do Egito para frente, você já vê uma ordenação racional, uma
para construir todo aquele argumento, para que a escrita fosse um mecanismo de transmissão de informação para gerações futuras. Vou levantar uma ressalva a respeito dos gregos. Os gregos, eles tinham, de determinada forma, os pré-socráticos, eles não gostavam de escrever. Tanto é que a habilidade intelectual de memorização de discursos, de falas, era o mais explorado pelos gregos. Foi a partir de Platão, que escreveu tudo aquilo que Sócrates falou, que toda a história grega começou a ser redigida, começou a ser escrita. Então, isso se comporta, a linguagem se comporta de maneiras diferentes, em épocas diferentes, em locais diferentes. A escrita, ela é a mais antiga, a mais essencial, porque ela faz parte do nosso processo de construção do conhecimento da linguagem analítica e ela nos auxilia a compreensão de valoração. E aí nós pulamos para a verbal, que seria o foco hoje desse nosso bate-papo. A verbal ela é a mais importante, por quê? Porque necessariamente você não precisa saber escrever ou saber ler para saber falar. Existem pessoas ainda no Brasil que são pessoas analfabetas, elas não sabem ler ou não sabem escrever, entretanto conseguem se comunicar. Aí advém a confirmação de que a argumentação verbal ela é a mais sólida, porque ela sustenta, entendeu? Ela sustenta a existência humana, como eu disse lá atrás. Se nós não soubermos escrever ou ler, a gente ainda consegue se virar na convivência humana. Agora, se nós não conseguirmos falar, que seria a linguagem verbal, meu amigo, a situação fica insustentável. Certo? Vamos passar para o próximo slide agora. Agora vamos para o campo jurídico propriamente dito. Atualizou aí, pessoal, ou não? Aqui não, Valdir. Aí não? Aqui não, não. Nem aqui. Opa. Qualquer coisa, Valdir, você descompartilha e compartilha de novo que ele atualiza. Vamos lá, então. Acho que agora vai. Apareceu aí, pessoal? Agora sim, Valdir. Continuando. No mundo jurídico, a argumentação por meio da linguagem verbal e escrita estão presentes em todos os atos jurídicos e administrativos. Tudo o que é feito no campo jurídico é necessário expressamente uma forma não defesa em lei, certo? De expressar atos jurídicos e administrativos. O artigo 104 do Código Civil fala que a validade do negócio jurídico tem que ter o quê? Pessoa capaz, objeto jurídico, lícito, possível, determinado ou indeterminado, e o inciso 3º, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, para que o negócio jurídico exista, ele deve ser feito de uma forma prescrita, ou seja, escrita, ou não defesa em lei, o que significa ou não proibida em lei. Se a forma que o negócio jurídico é feita, ela não é proibida em lei, ela ganha status de validade. Tanto é que existem contratos verbais, existem contratos escritos, existem negócios jurídicos celebrados por meio tácito. O comportamento do agente, sem a sua expressão de vontade, sem a sua expressão comportamental, faz com que aquilo seja tomado como verdade. Então, a linguagem verbal e escrita, ela é presente em todos esses atos jurídicos e administrativos, e ela é necessária para validação, para comprovação de verdade, para comprovação da existência de um devido processo legal, para comprovação da inexistência de uma violação de direitos, de uma violação da norma, ou de uma violação do próprio entendimento jurídico e jurisprudencial. Um exemplo claro de linguagem tácita é o seguinte: o João, filho do seu Márcio, o Márcio, pai do João, o Márcio falece. João automaticamente é herdeiro da herança do espólio de Márcio. Se João não for até um cartório e celebrar
pedir para que o tabelião faça uma escritura pública de renúncia da herança, para que ele não receba nada, a lei entende que o próprio ato de João não ter se manifestado significa que ele tem interesse na herança, no espólio de Márcio, entenderam? Então, o comportamento também, ele é de extrema importância no mundo jurídico. Só que tem um detalhe. O comportamento no mundo jurídico, ele só é validado quando demonstrado no campo da realidade, ou seja, quando aquele comportamento é feito, ele é realizado por alguém e esteja previsto na lei. Porque se não tiver previsto na lei, não tem choro nem vela. Não adianta um comportamento sem previsão legal ter efeitos no mundo jurídico, porque não existe, isso não vai existir. Então, como coloquei aí no slide, é de extrema necessidade que o profissional do direito se desenvolva em ambas as áreas, pois a coluna vertebral do direito e da justiça é a fala, o argumento, as convicções que são construídas através da comunicação. Conforme eu venho sustentando desde o começo desse slide, é de extrema necessidade, pessoal, que vocês desenvolvam técnicas e habilidades no campo da argumentação jurídica. E a argumentação jurídica é a fala e a escrita. É necessário você escrever bem e é necessário você falar bem. Porque a tua atividade enquanto advogado, ela está pautada na necessidade de formação de convicção. Juiz, eu escutei muito isso durante a minha estadia no curso de Direito aí, juiz não decide. Juiz é convencido. O convencimento vem através de um raciocínio lógico, pautado na escrita e pautado na linguagem verbal, que faz com que ele tome uma decisão em sentido relativo àquilo que lhe foi proposto. Então, o juiz ele não decide, ele é convencido. Então, para que você possa ter êxito nas suas demandas judiciais como operador de direito, é necessário que você consiga desenvolver as técnicas necessárias para a escrita e para a fala. Alguma pontuação, professor René? Não, tudo tranquilo, Valdir. Tudo tranquilo? Tranquilo. A comunicação através do argumento, que é construída de maneira verbal ou escrita, está intimamente ligada com o ouvinte. Então, para que exista sucesso na validação do argumento pelo que o interlocutor... para que exista sucesso na validação do argumento pelo interlocutor, é necessário que se conheça o interlocutor para que os argumentos sejam tidos como verdade. O que eu quis dizer com isso? Antes de você realizar uma palestra, conforme eu fiz, conforme estou fazendo e conforme já fiz em outros momentos, é necessário que você conheça o seu público. Você não pode chegar numa conferência termonuclear onde físicos estão presentes e falar sobre direito. Por quê? Porque não existe uma conexão entre aquilo que você propõe e aquilo que quem ouve tem como convicção naquele momento. Se você chega numa conferência de direito previdenciário, não espere você, atuando na área tributária, que vão falar especificamente de direito tributário. Por mais que existam fundamentos no direito previdenciário ligados à arrecadação tributária, o objetivo ali é sobre a consistência e direitos sociais. Então, uma coisa, ela depende da outra. Para que eu pudesse conversar com vocês aqui hoje, eu tive que me preparar, eu tive que saber qual o público que eu ia encarar, eu tive que saber qual o tema que iria ser proposto e o que vocês esperam receber. Então, existe uma necessidade de eu, Valdir, interlocutor, ou você aí que está me ouvindo, na posição de interlocutor, quando for realizar a sua fala escrita ou verbal, a sua argumentação, saber com quem está falando, certo? No dia a dia, a gente não sabe, na maioria das vezes, quando você encontra uma pessoa estranha, com quem você está falando. Daí existe a necessidade da conversa de conhecimento interpessoal. Bom dia, tudo bem? Qual o seu nome? Como você está? O que você faz? Em que você trabalha? Então, o que você achou de tal notícia? Você faz uma análise da pessoa e conforme tudo aquilo que você tira de informação dela, você sabe como se portar diante dela. Se você está com um amigo seu num boteco, falando asneira, gritando, cantando, boate azul, como eu já fiz muitas vezes, eu falo com ele da minha maneira íntima.
Só que eu não posso utilizar a mesma compostura verbal e fala para falar, por exemplo, com o desembargador João Maria Loz, aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque não existe uma ligação íntima entre eu e ele. Pode existir uma ligação de fala quando, em um determinado momento, em uma apelação que eu promover, for lá no Tribunal de Justiça fazer uma sustentação oral ou fazer um embargo auricular, se esse desembargador for o responsável por aquele processo. Então, pessoal, existe uma necessidade de você conhecer quem é o seu público. Existe uma necessidade de você conhecer quem está te ouvindo. O professor René, ele conhece o público dele. Ele sabe que são alunos, que são discentes, pessoas que estão atrás de uma construção de conhecimento e formação profissional para trabalhar. Então, ele sabe o que presentear vocês. O professor René não vai chegar na sala de aula de noite, por exemplo, e falar assim: boa noite, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Coríntios, capítulo 7, versículo 3. Hoje nós vamos tratar sobre a carta do apóstolo Paulo. Não! O objetivo central dele é aplicar especificamente a matéria pela qual ele é incumbido. Então, existe uma necessidade, pessoal, de vocês conhecerem o seu público. A segunda frase que eu coloco aí é a seguinte: trata-se de um processo de construção para o convencimento. Beleza. Eu identifiquei o meu público, eu identifiquei o meu interlocutor. O que eu faço? Crio o raciocínio. O raciocínio é a exposição, dentro de um raciocínio lógico, dos argumentos, fundamentos arrazoados, provas documentais, orais, escritas, que vão sustentar o meu argumento. É isso que eu vou apresentar. E aí, eu venho com o quê? Com a argumentação. Eu vou ordenar de maneira lógica tudo isso que está aqui. Porque, vou te explicar uma coisa, no processo educacional, quando você está lá no ensino fundamental, no 8º, no 9º ano, não sei se alguém vai se recordar, te pedem para fazer uma redação. E lá na redação, você explica, eles te explicam, a redação tem que ter um começo, tem que ter um meio, a redação tem que ter um fim. Essa redação ela tem que ter uma sequência lógica, certo? De apresentação. Essa redação, ela tem que ter uma técnica de escrita de A a B. Ela deve ter um começo, uma coerência textual e uma ligação com o fim. Eles te ensinam a ordenar um pensamento caótico que está aqui. E hoje, quando a gente está na faculdade, a gente mais vomita o pensamento caótico que organiza. E isso é uma deficiência na formação do processo acadêmico, na formação do processo educacional. Porque nós passamos mais a vomitar do que organizar as nossas ideias. Então, é de extrema necessidade que, além do argumento estar preparado na sua cabeça, você saiba organizar ele. Não é vomitá-lo através das palavras de uma maneira abrupta, de uma maneira sem sentido. Porque se você coloca algo de maneira ilógica, nada vai funcionar. Por muito tempo, eu fui programador de TI, trabalhei na área de programação e existe uma sequência lógica dos códigos de programação para que um site possa ser executado dentro da web. E se eu não respeitar essa sequência lógica, ele não vai ser executado. Então, existe uma necessidade, galera, de você saber, além com quem você está falando, preparar-se com argumentos e saber dar esse argumento de uma maneira lógica, de uma maneira racional, do começo, do meio e do fim, tá certo? Professor René, alguma pontuação? Alguém tem alguma pergunta? Tudo tranquilo, Valdir. Pessoal, ninguém tem nenhum questionamento? Por enquanto, não, professor. Maravilha? Ótimo. Então, eu estou atingindo os objetivos esperados. O argumento está dando certo. Bora. A técnica na argumentação é relativa ao conhecimento do tipo de interlocutor que se apresenta à frente ao locutor. Foi o que eu acabei de falar. Para que a argumentação obtenha sucesso em um processo de comunicação entre as partes, é necessário que você conheça quem é o seu interlocutor. Você precisa conhecer o seu ouvinte ou leitor. Quando eu escrevo, como o professor René bem disse, eu fui coautor do primeiro livro de poesias e escrevi o segundo livro solo. Então, eu tenho um livro de poesias. Esse livro de poesia vai ser lido por pessoas que estudam matemática ou física? Não.
eu tenho um público específico. Ele pode ser lido por pessoas que gostam de estudar literatura, que gostam de estudar a poesia, que gostam de estudar poemas. Então, o público leitor daquilo que eu escrevi é específico. Quando você vai escrever uma peça processual em direito criminal, você vai dirigir ela a um juiz competente da vara criminal. Você não pode escrever uma peça de competência criminal e distribuí-la em um juízo civil, pois as competências, elas são discrepantes. Não existe, de determinada forma, conexão alguma com aquilo. Então, é necessário você conhecer o seu ouvinte, com quem você está falando, e é necessário você conhecer o seu leitor. E aí, na parte direita da tela, eu coloquei aí que técnica é tudo. E aí eu elenquei júri popular, tribunais estaduais, tribunais superiores, linguagem forense com amplitudes discrepantes. O que eu quis dizer? Existe uma necessidade de você conhecer quem são os responsáveis. Professor Renê, você está aí, homem? O professor Renê sumiu. Existe uma necessidade, pessoal, de vocês conhecerem quem são os seus interlocutores. O júri popular, por exemplo. O júri popular... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Sim, tá para ouvir. O Renê desapareceu, eu achei que tinha caído alguma coisa aqui. Enfim, o júri popular é de extrema necessidade que um advogado de defesa ou defensor público, ou até mesmo um promotor público, ele tenha uma convicção daquilo que se fala, conheça o seu público e, dentro da lógica de argumentação dele, ele expõe aquilo de maneira lógica, razoável, proporcional e probatória, com provas. Me recordo de um julgamento que li a respeito, não vivi isso, de um grande advogado que já faleceu aqui em Mato Grosso do Sul, Ricardo Tradi. Ele foi procurador-geral do estado de Mato Grosso do Sul, uma pessoa que tem uma história linda no direito. Em um julgamento que ele fez, que ele participou, como advogado de defesa do réu, o réu havia sido acusado de matar a esposa. O que ele fez? Ele viajou, se não me foge a memória, acredito que até Minas Gerais. Se alguém conhecer isso, essa história, pode me corrigir por gentileza. Foi até Chico Xavier e pediu para que Chico Xavier contatasse espiritualmente a vítima, ou seja, a esposa do réu, e colhesse dela um testemunho, algum argumento válido. E Chico Xavier contatou essa pessoa e psicografou uma carta trazendo argumentos da esposa do réu em que ela o perdoara pelo que ele havia feito, em que ela se sentia culpada por não ter dado outra saída ao réu, senão a matar. E ele pegou essa carta, trouxe para o tribunal do júri e leu para os jurados. Aquele momento foi histórico no direito brasileiro, porque foi a primeira vez que um advogado de defesa trouxe uma prova litúrgico-religiosa para apresentar ao tribunal do júri. Eu não sei, e aí é uma questão especulativa, se houve por parte dele uma investigação sobre quem eram as pessoas que pertenciam ao júri. Será que essas pessoas tinham convicções espirituais? Será que essas convicções elas eram de ordem espírita, protestante, católica, ou até mesmo do candomblé, ou outra religião específica? Ou budismo, por exemplo? Então, daí a necessidade de você conhecer o seu interlocutor para que o argumento tenha validade, para que ele tenha eficácia, para que ele seja eficaz. Então, no júri popular, a fala ela deve ser pautada na verdade, na amplitude de defesa e muito na emoção. O Tribunal do Júri, os que eu participei aí na Uniderp, quando aluno fui, e atuei como advogado de defesa, a emoção do Tribunal do Júri, enquanto você está sustentando a sua defesa, ela é tamanha que você passa a ter convicção e passa a acreditar piamente que o que você está dizendo é verdade. E aí mora o sucesso do seu argumento. Aí mora o sucesso de toda a sua labuta por provar aquela verdade. Você tem que acreditar que aquilo é verdade, porque é uma mensagem
corporal que você passa para a pessoa que está te ouvindo. É necessário que, além de tudo que eu falei para vocês, de conhecer o interlocutor, de preparar o seu argumento de maneira lógica, organizar, ter uma técnica, é necessário que você acredite. Se você não acreditar, não tem jeito. Agora vamos para o próximo, tribunais estaduais e tribunais superiores. Tribunais, existe uma necessidade da linguagem forense mais aguçada. Você tem que chegar no Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior, quando você vai fazer uma sustentação oral, ou quando você apresenta um recurso respectivo ao processo em que você é patrono, com uma linguagem forense aguçada, assídua, bem preparada, para que o ministro ou o desembargador que vai ler aquele recurso, ou escute a sua fala, tenha certeza do domínio que você tem sobre a matéria e seja mais convencido por ela. Por isso que eu pontuei que a linguagem forense, ela deve ter amplitudes diferentes de acordo com os locais. Então, por exemplo, eu vou no tribunal do júri, eu vou falar assim, Meirinho, é defeso você ficar aí. Você acha que o tribunal, o conselho de sentença vai entender isso? Eu posso dizer o seguinte, o policial, senhor policial, é proibido o senhor ficar aí, o senhor não pode ficar aí. Existe uma diferença na linguagem que faz ela ser mais complexa e mais simples. Então, você, como locutor, deve identificar o seu público para saber qual linguagem você vai usar. Se é uma linguagem mais complexa ou rebuscada, ou se é uma linguagem mais objetiva e simples. Existe essa necessidade. Então, nos tribunais estaduais e nos tribunais superiores, a técnica na argumentação, ela exige um vocabulário, um vernáculo jurídico de maior propensão e alcance aos termos jurídicos diretivos que o direito brasileiro adota. Então, você tem que dominar essa técnica, tá ok? Pessoal, professor, alguma pontuação? Tudo ótimo, Valdir. Tudo ótimo? Bom, muito bom. Vamos para o próximo. Como eu disse aí, a técnica forense no tribunal do júri. Ela é extremamente necessária, entretanto, deve ser usada com ressalvas, pois nem todos os termos técnicos são conhecidos pelo conselho de sentença. Como eu acabei de falar, existem expressões jurídicas que não são compreendidas pelo tribunal, pelo conselho de sentença. Por quê? Porque o conselho de sentença é formado por juízes que não são extraídos de um processo de concurso público. Ela é formada por juízes que são extraídos da sociedade comum. Então, aqui em Campo Grande, as pessoas que vão compor o Conselho de Sentença de Campo Grande são pessoas que moram em Campo Grande, são pessoas da sociedade de Campo Grande. Às vezes pode ser um eletricista, pode ser um empresário, pode ser um administrador de empresa, pode ser um construtor, pode ser uma pessoa, uma doméstica, e essas diferenças sociais fazem com que as compreensões sejam de modos diferentes. É necessário uma técnica dentro do tribunal do júri, aguçada, como eu disse, mas ressalvada, equilibrada, para que você não venha cometer gafes e não alcançar o seu objetivo, que é fazer com que a sua verdade seja validada e tomada como fato pelo júri, tá beleza? A técnica de argumentação jurídica é aperfeiçoada em relação ao interlocutor e ao ambiente que se está. Então, como eu disse, você tem que identificar quem é o seu interlocutor. Quando você identifica o seu interlocutor, você sabe qual argumentação você vai utilizar, qual técnica de argumentação você vai utilizar, se ela vai ser uma técnica baseada na racionalidade, na emoção, se ela vai ser uma técnica baseada com provas e emoção, provas e racionalidade, e ao ambiente que se está. É extremamente necessário, pessoal, que você saiba que o ambiente onde você está define muito o seu comportamento, o que você fala também. Então, o comportamento, pessoal, numa audiência civil de instrução é um. O comportamento numa audiência criminal, ele seria outro. O comportamento que eu digo é o linguístico. A linguagem, ela se aplica de maneiras diferentes, a processos diferentes. Eu não vou falar em direito trabalhista porque eu não tenho muita intimidade e não gosto muito da área de direito trabalhista. Mas também existem os seus vernáculos específicos dentro
da audiência trabalhista. Quando você vai falar num tribunal, é totalmente diferente. Quando você vai falar num Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, você também tem uma técnica diferente. Então, tudo está pautado no ambiente em que você está. O professor, quando ele está na sala de aula, eu sempre gostei de professor, perdão da expressão, mas meio porra louca. Porque é o cara que chega, ele te anima, ele pauta toda a discussão, e ele vai daqui, ele vai de lá, ele te deixa ligado. Então, às vezes é uma pessoa que consegue prender a sua atenção. O professor René, de determinada forma, ele é assim também. Só que ele é uma pessoa mais mansa, mais tranquila, ele fala pausadamente. Ou seja, a argumentação dele consegue te atingir porque ele te cativa na fala dele. Ele consegue prender a sua atenção através de um raciocínio lógico, tranquilo. Se falar que o professor René também é uma pessoa maravilhosa, né? Então, quando ele chega na sala de aula, todo mundo já presta atenção, o pessoal se liga na aula. Mas, como eu disse, é necessário você saber o ambiente em que você está. Isso define muito a sua fala. Exemplo, sala de aula. Boa noite, alunos, vamos estudar matéria tal, política. Meu povo, minha pova, esse ano eu vou fazer. Esse ano vamos implementar propostas que o poder público tem dinheiro para executar, das quais vão melhorar a sua comunidade, a sua sociedade, a região onde você vive. Então, eu peço o seu voto encarecidamente, porque a sociedade, ela está cansada da corrupção, ela está cansada de tanta violência, ela está cansada de tudo aquilo que faz com que o dinheiro público vá para o ralo. Mas eu não. Eu estou aqui para defender a sociedade campograndense, a sociedade sul-mato-grossense. Eu estou aqui para pegar o seu dinheiro e investir, para prestar contas, para mostrar que quem quer faz. Esse é o discurso de um político, certo? Ou seja, ele atinge o objetivo dele com o interlocutor, tentando tocar no coração dele com aquele discurso que já era tido há muito tempo. Bezerra da Silva, uma pontuação, só uma pausa rapidinho, professor. Bezerra da Silva, ele tem uma canção que chama Candidato Caô Caô. Ele fala o seguinte na canção. Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça, foi lá na vendinha, tomou cachaça, até bagulho fubou, entrou no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebia mais um candidato para a próxima eleição. Ou seja, o político, ele entende que ele tem que entrar em um personagem de político para ele argumentar. Ele entende que ele tem que fazer isso. Agora, a diferença entre o político e o advogado de acusação, melhor, vou colocar essa pontuação. Advogado de acusação, o promotor ou o assistente de acusação não precisa mentir igual o político. A gente já tem essa construção social de que político mente. Só que o advogado de acusação não precisa mentir para construir o seu argumento. Ele enfatiza. Eu vi essa semana um promotor de justiça, eu fiquei tomado pela energia dele, quando eu assisti a sua sustentação, onde ele estava acusando a mãe e o pai por homicídio, tentativa de homicídio doloso, onde o pai havia asfixiado a menina com um fio de telefone. E ele enfativamente batia. Esse é um crápula. A sociedade não precisa desse tipo de pessoa que não consegue ser reintegrada na sociedade. O conselho de sentença, se colocar essa pessoa como inocente, se absolver essa pessoa e soltar essa pessoa em sociedade, estará cometendo um crime contra a sociedade campograndense, sul-mato-grossense brasileira. As provas estão aqui, as provas estão arrazoadas, as provas falam por si só. Temos testemunhos policiais, testemunhos de pessoas que estavam lá próximas, depoimentos. Agora, para a defesa, e aí ele vem cacetando. Para a defesa, não é válido nada. Todas as provas devem ser jogadas no lixo, não vale nada, não vale o testemunho do policial, não vale o testemunho da vítima, não vale absolutamente nada. Então você percebe a ênfase que o promotor de justiça dá quando ele vai acusar. Da mesma forma, o defensor público ou advogado de defesa. Eu me recordo do primeiro julgamento que fiz, o caso era o seguinte, professor René, não sei se o senhor assistiu ou se o senhor chegou a ouvir falar, mas na época foi bem interessante. O caso era o seguinte, um rapaz convidado pela namorada foi a uma festa de aniversário. Chegando lá, a festa de aniversário era do ex da namorada dele.
namorada dele entrou para a festa e o ex da namorada dele, que era aniversariante, veio tirar satisfação com ele. Pô, você tá nem terminei de namorar, você já vem para cima. E ele falou, olha, não quero confusão, eu vou sair daqui. E pegou e deu um soco. Aí o que ele fez? Ele sacou da arma, deu 3 tiros para cima, falou, ó, se afasta, senão eu vou atirar. A vítima veio e ele atirou no abdômen, fossa ilíaca direita do abdômen. E nas minhas razões, quando fui sustentar, demonstrei que era uma festa de aniversário. Demonstrei que o réu, que foi autor da tentativa de homicídio, na tentativa não, perdão, foi homicídio consumado, porque 1h34 depois a vítima veio a falecer. Ele avisou com os tiros, com os disparos. E como era uma festa de aniversário, o consumo de álcool era comum, o consumo de álcool era normal, era uma região aqui de Campo Grande, porque era um caso específico, nós mudamos só os nomes das partes e a localidade, e o consumo de álcool era uma coisa normal, que poderia afastar de determinada forma o motivo fútil, que era um dos fundamentos do Ministério Público. E aí a promotora de defesa pegou e falou o seguinte, a promotora de acusação, perdão, levantou a parte, excelência. Eu quero saber onde é que está aqui, nos autos, que tinha bebida alcoólica na festa. E eu respondi para ela o seguinte, olha, minha querida, eu vou numa festa, né, para beber garapa, para tomar uma cachaça e curtir com os meus amigos. Aí ela respondeu numa parte, e você vai armado também? E eu respondi de outro lado, se eu fosse policial, eu iria armado. Aí ela pegou e falou assim, mas o senhor não é policial. E aí eu respondi, isso é uma analogia figurativa que a senhorita não está querendo compreender. Meus amigos, isso foi o suficiente. A tribuna, o pessoal que estava no plenário vibrou, começou um griteiro, e aquela energia te enche, e você começa, bom, agora eu vou arrebentar o Ministério Público, agora eu vou para cima. Então você tem que fazer parte do processo de argumentação. Todo o seu comportamento, a tua alma, o teu consciente, o teu inconsciente, tem que estar intimamente ligado com aquilo, porque senão não há convicção, não há construção de verdade, não há convencimento. Então, o ambiente em que você está é extremamente necessário que você conheça o ambiente, as pessoas, para que a sua argumentação ela tenha êxito, ela tenha, de determinada forma, uma valoração daquilo que se pretende buscar como verdade. Então, vamos... Valdir, Sim, professor. Só contribuir com a sua fala, eu me lembro que uma vez eu participei de um tribunal do júri, só para contextualizar, porque o tribunal do júri ele é muito... ele consegue demonstrar para a gente exatamente a importância dessa argumentação, né? Ele é bem tranquilo no que tange a demonstrar isso. Então, eu me recordo uma vez, não sei se eu contei para essa turma, mas que eu fui participar de um tribunal do júri e eu me recordo, acho que eu fui acompanhar os acadêmicos, foi lá em 2016, 2017, a gente levava os acadêmicos até o tribunal do júri. E aí, chegando lá, tinha uma promotora, a doutora Ana, nossa, se você encontrar ela e você for advogado de defesa, já desiste. Mas, porque durante a fala da defesa ao corpo de jurados, a defesa falava mais ou menos assim, senhores, estamos aqui cumprindo nosso papel constitucional, eu estou aqui defendendo esse menino que cometeu um erro na vida dele, ele já se arrependeu, e o menino de cabeça baixa, assim, né? Aquele bem ensaiado mesmo. Já se arrependeu, hoje ele constituiu família, ele tem um filho. Senhores jurados, os senhores têm que pensar bem se vão condenar ele, levando em consideração que os senhores vão deixar um pai de família 20 anos encarcerado. O filho dele, todas as noites, vai esperar ele chegar em casa depois do trabalho. Nossa, extremamente, né, sensacionalista. O Ministério Público muitas vezes exagera, senhores jurados. Rapaz, a promotora foi fechando a cara. Pensei, lá vem porrada, né? Porque pro Ministério Público também, às vezes, não dá bom. Aí chegou a fala da promotora. Ela começou a falar assim, senhores jurados, esse anjo que está aqui sentado, estamos aqui na Assembleia de Deus, não é?
porque esse anjo que está aqui sentado não fez nada. Esse anjo, eu nem sei por que ele está aqui. Ele só deu 18 tiros nas costas do menino que estava em casa, senhores jurados. Aqui, a defesa está falando que ele se arrependeu, que ele quer sanar o problema dele com a justiça, mas ele foi pego numa blitz, por isso que ele está preso, ele não se entregou não, ele não é um anjo não. Aí, senhores jurados, eu pergunto para vocês, ele merece ficar solto? Ele falou do filho, que ele vai, o filho dele é novo e vai ficar esperando ele chegar em casa todos os dias. Pergunto, senhores jurados, e a mãe da vítima? Pergunto, senhores jurados, e o filho da vítima? Ah, ele não tem filho, ele não teve oportunidade de ter filho, ele levou 18 tiros nas costas. Rapaz, ele foi condenado por unanimidade, não teve conversa. Então, é a importância da argumentação e saber pôr exatamente isso, né, Valdir? É exatamente você saber ali o terreno que você está pisando, o argumento que você vai utilizar e a hora do argumento. Você obteve satisfação naquele argumento seu. A doutora Ana, do Ministério Público, naquele momento, ela conseguiu chegar num consenso ali com o corpo de jurados que efetivamente aquele camarada que estava ali, primeiro, ele não se entregou, você começa a ver aí a fragilidade da argumentação nesse sentido, né? Ele não se entregou, ele deu 18 tiros, então você dizer que ele se arrependeu, que ele não fez isso de boa vontade, você dá um tiro, ok, mas 18 não, 18 a arma não vai ali dar 18 tiros sozinha, né? Salvo se for uma metralhadora, mas eu também já não conheço. Então, efetivamente, é interessante a gente saber argumentar, a hora de argumentar, como argumentar, o momento de argumentar e exatamente isso que você está falando, saber o terreno que você está pisando, né? Sim, sim. A gente tem uma pergunta, uma mão levantada da Thalia. Manda lá. Thalia. Então, Thalia dormiu. Dormiu, Thalia? É. Cadê a Rebeca? Não tem nada para perguntar. Tem não? O Maicon, a Ana, não? Tenho não, professor. Tá, a palestra tá muito boa. Tô gostando das histórias, podem contar mais. Enquanto não, professor. Eu nem vi que estava com a mão levantada, desculpa. Pode continuar, Valdir. Posso continuar, professor? Maravilha. Então, como o professor René disse, se você parar para pensar, justamente é necessário você saber quem que é o seu interlocutor, ou seja, quem você está ouvindo. No conselho de sentença, você tem que se focar em convencer o conselho de sentença, no tribunal do júri. Só que você também não pode deixar de levar em consideração o seu adversário, que é o promotor de justiça. E eu vou te falar uma coisa, como o professor René disse, tem promotor que é uma pedra no sapato. O cara é bom e ele vai te dar trabalho. Então, você tem que saber contra quem você está... conforme eu disse, você tenha uma resposta à altura. O outro caso de tribunal do júri também, que nós conseguimos, mas juntamente com a equipe de defesa, absolver, foi o seguinte: o caso, uma besteira absoluta. Um indivíduo andando de Monza, estava passando por uma rua, na curva de uma rua, umas crianças estavam chupando manga, e numa brincadeira, uma dessas crianças pegou a manga e jogou na outra. Só que essa manga, em vez de pegar no cabeçudo, pegou no Monza do cara. O cara ficou bravo, saiu do Monza, catou um revólver e meteu bala em todo mundo. E aí, por graças de Deus, ele não acertou ninguém em nenhum ponto vital, apenas uma pessoa que pegou de raspão na canela esquerda a bala. O Ministério Público apresentou a acusação como tentativa de homicídio. Nós conseguimos desclassificar para lesão corporal leve, porque foi só um arranhão na perna, e justamente o laudo do IMOL havia atestado isso. Então é importante também não só se ater aos argumentos, pessoal, mas às provas que lhe estão disponíveis, para que esse argumento seja corroborado, tá bom? Não adianta só saber falar bonito, tem que ser, e quanto mais provas você tiver, melhor vai ser. Então aqui no próximo slide, a pergunta é: o que eu vou fazer para melhorar minha técnica de argumentação? Pessoal, já estou concluindo, tá bom? Já está nos últimos slides. Leitura. Vocês estão vendo aqui no slide
na imagem, atrás de mim tem uma estante cheia de livros. Pretendo comprar mais e investir mais. Melhor investimento que o advogado pode fazer para si mesmo. A leitura, ela é importante, por quê? Porque você angaria informação, você absorve informação e conhecimento. Existem diferentes tipos de leituras, porque existem diferentes gêneros textuais. Mas a recomendação que eu dou para quem quer melhorar a oratória é: leia aventuras. Aventuras contêm muitos diálogos. Esses diálogos, quando você consegue identificar personagem por personagem dentro do livro, são maravilhosos para você conseguir criar uma capa para, em qualquer momento, você entrar naquele personagem. O que eu estou lendo agora é O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. É uma aventura sensacional que se dá aos arredores de Madrid, e tem muitos diálogos, e os diálogos, quando eu vou ler, eu não posso ler como eu estou lendo um jornal. Então Maria disse: estou com saudades, não sei o quê. Não, eu tenho que ler com a ênfase. Então Maria disse: Estevão, vem aqui. O que você está fazendo? Não posso entender como seu sentimento e seu comportamento agem dessa forma. A leitura é o que eu estou falando, pessoal. O teu corpo, o teu comportamento tem que ser consoante com a tua palavra. A oratória, ela é constituída por... essa informação é importante. 7% de palavra, 23% de entonação, certo? E 70% de expressão corporal. Então, o teu corpo é a tua maior ferramenta de convencimento. Demonstre, gesticule, puxe, entra no personagem. Parece que vai baixar o santo, mas deixa baixar. Porque aí você vai entender o que você está dizendo é possível para convencer outra pessoa. Então, a leitura, da mesma forma, tem que ser feita. Você tem que entrar na história, você tem que entrar nos personagens, você tem que se debruçar em cima deles, tá bem? A próxima dica que eu dou é a escrita. Por quê? Porque a escrita é a reconfirmação da leitura que você fez. Quando você lê algo e você escreve, você está reafirmando aquela informação no seu cérebro. Você está absorvendo mais. A leitura e a escrita em conjunto têm uma capacidade de fazer com que o indivíduo leitor e escritor possa absorver mais conhecimento. Então, a escrita também é necessária. Por quê? Porque a argumentação jurídica não é só verbal. A argumentação jurídica, ela é escrita. E essa escrita, dentro do campo forense, é extremamente importante, pois todos os atos processuais que são feitos, desde o início até o fim do processo, são por intermédio de escrita. No STF, nós temos o costume, olha, falando com o ministro, enfim, os ministros têm o costume do quê? Após escritos acórdãos, suas decisões, proferir a decisão verbal, fazer a leitura do acórdão. Então, é de extrema importância que a escrita seja desenvolvida também pelo operador do direito. Curso de oratória, conforme o professor René disse. É necessário você fazer curso de oratória? Se você quiser, faça. Todo investimento para o seu crescimento próprio, ele é válido. Você está investindo em você mesmo. Não tem investimento melhor do que investir em você mesmo, tá ok? Então, os cursos de oratória podem te dar técnicas mais aguçadas. Os cursos de oratória, eles podem te fazer ter uma desenvoltura melhor, perder a timidez, ganhar entonação, coerência, fonética, coerência textual, semântica, linguagem. Então, você tem uma série de benefícios que os cursos de oratória podem te promover, tá? Por último, teatro. Valdir, mas teatro aqui em Campo Grande é difícil, cara. Concordo com você, meu amigo. É bem complicado teatro. Só que pode existir teatros também no seu curso. E aí, você, aluno, encher o saco do René para que ele faça tribunais simulados, para que ele faça audiências de instrução criminal ou civis simulados, para que ele faça uma audiência de conciliação e mediação simulado, porque a representação, toda a nossa vida é uma representação. Vocês estão vendo o Valdir aqui por essa imagem e estão construindo uma imagem de mim com base naquilo que eu estou falando. Só que vocês não conhecem quem eu sou. Por quê? Porque conforme vocês veem nesse slide, tem uma máscara
por cima. Todas as pessoas têm uma máscara, que essa máscara é a forma como nós nos apresentamos em sociedade. Então, o teatro, ele é importante porque ele te ensina a como se portar, se comportar, crescer, como se desenvolver, tá bem? Professor Renê, volta que eu já estou acabando. Vou falar para você, quem vê o Valdir assim, sério, não pensa Valdir na festa da turma. É teatro. É teatro, ali é teatro puro, teatro puro. O professor Renê recorda na minha festa de formatura, foi na base aérea de Campo Grande ainda, da minha turma, eu organizei lá para os alunos, e aí depois de tanto trabalho, falei, olha, eu vou ficar mal. Avisei minha noiva, falei, Caroline, você vai cuidar de mim depois, porque não vai dar jeito. Professor Tiago, professora Karina, davam risada, eu mais a turma toda lá. Pessoal, a dica mais importante é viver o argumento, é viver aquilo que você está dizendo. Porque não existe descontraste maior. Você pode falar, você pode criar argumento, você pode ter uma entonação boa, mas se o teu corpo está dizendo o contrário, linguagem corporal fala demais. Não tem jeito. Se você chega, cabisbaixo. Então, conselho de sentença, eu vim aqui na defesa dos interesses desse menino que matou, que esse menino que fez isso. Cabisbaixo, não vai, se imponha. Ei, você é uma pessoa que tem presença, você tem que se sentir assim, imponha-se. Meu nome é Valdir, vim aqui hoje para falar com o Conselho de Sentença sobre este caso lamentável que ocorreu, mas de acordo com a propositura do Ministério Público, esse indivíduo deve ser jogado às traças, entendeu? Tome para si aquilo como verdade. Então eu coloquei reinvente-se. Por quê? Porque toda vez que você se reinventa, você perde o medo de entrar em novas experiências, de entrar em novas situações. E aí eu coloco a oratória e a retórica é uma constante habilidade e hábito de se entregar à verdade daquilo que se quer fazer e enxergar como verdadeiro. Meu Deus! Eu sou um cara que me acho lindo. Outras pessoas não podem achar, mas eu me acho lindo e pronto, acabou, entendeu? Então, essa verdade que eu tenho que transportar para todos vocês. Eu acho o professor Renê uma pessoa extremamente competente. Por quê? Porque fui aluno dele, porque estudei direito agrário com ele, porque estudei direito ambiental com ele. Então, eu acho que ele é uma pessoa que soube passar o conhecimento, que me auxiliou na minha formação, e eu trago isso como verdade para dentro de mim. E aí, para encerrar, tem uma frase de Friedrich Nietzsche, que é muito interessante. Friedrich Nietzsche é meu escritor predileto, por assim dizer. É um filósofo bem biruta, mas eu gosto de gente louca mesmo. Meu negócio é gostar de gente doida. Na minha família, os que não são doidos dão pedra para nós tacar os doidos para tacar nos outros. A família é assim. O que não é doido pega a pedra e dá para gente para atacar nos outros. Mas então, o que o Nietzsche fala? Os advogados de um criminoso só raras vezes são suficientemente artistas para aproveitar, em favor do réu, a terrível beleza de seu ato. Nietzsche, ele deu uma cartada maravilhosa, linda. Só advogado mesmo para pegar o ato mais desgramado que existe, a morte mais horrenda que existe, e transformar aquilo como uma coisa linda, uma coisa bela, e fazer com que o seu cliente seja inocentado. Então, pessoal, mais importante que qualquer técnica na vida que vocês venham a aprender, eu, pela minha pouca idade que tenho, só tenho 20 anos, eu tenho muita coisa para aprender com todos vocês, com o professor Renê, na vida, com todo mundo. Eu tenho para comigo que eu sou um eterno aprendiz. Mas eu dou um conselho que eu aprendi para vocês, nessa minha tenra idade. Viva. Entre nas emoções. Deixe que as emoções falem dentro de você. Você tem que viver aquilo que você está falando, seja verdadeiro com aquilo que você fala. Valdir, você bebe? Não, eu não bebo, eu sou cachaceiro. Seja veemente naquilo que você fala. Valdir, você lê? Leio, eu gosto da leitura. Valdir, você gosta de festa? Gosto, inclusive fico doido. Então, você passa para a pessoa uma segurança de verdade daquilo que você é. Então, para que tudo na tua vida tenha credibilidade,
que o teu comportamento seja reflexo da tua fala e seja reflexo do teu argumento. Então, pessoal, aí estão os meus dados. O meu nome é Valdir Antônio, mais uma vez, Valdir Antônio Gonçalves de Souza. Trabalho na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, com muito orgulho, visto aquela camisa. Trabalho na Procuradoria de Assuntos Tributários. Sou pós-graduando em Direito Civil e Processo Civil e pós-graduando em Direito Público pela Escola Brasileira de Direito, EBRAD. E também sou escritor. Tenho 2 livros escritos, o segundo do qual vou trabalhar agora no processo de publicação em massa. Ele está pronto, ele foi formatado, foi diagramado, tudo. Só que eu não dei início ainda ao procedimento de publicação em massa, das tiragens do livro em massa. Mas, se Deus quiser, logo, logo estarei fazendo isso. Meu muito obrigado a todos vocês pela paciência de me escutarem. Espero que eu tenha obtido êxito com os meus argumentos e lhe passar algumas informações. Peço para vocês, me sigam aí, o meu IG tá aí, é Valdir Souza, segue lá. Eu comecei essa semana uma série no meu IGTV das palestras mais recentes que dei. Uma das palestras que foram postadas agora é sobre o Banquete de Platão, onde na Livraria Saraiva eu dei uma palestra a respeito do livro. É muito interessante, espero que vocês gostem, então sigam lá, assistam, vejam o conteúdo que eu estou produzindo. O meu endereço de e-mail está aí também, valdirsouza256@outlook.com, e espero vê-los mais uma vez. Se for do agrado de Vossa Excelência, professor René Mora, me convidar, fico extremamente grato pela confiança depositada e estou à disposição. Valdir, vamos lá, não vamos encerrar ainda não. Primeiro eu quero agradecer as suas palavras, suas brilhantes palavras, a sua participação nessa aula, a sua disposição em participar. Eu sei que eu costumo avisar em cima da hora, igual da outra vez, você lembra, Valdir? É sábado, era sexta-feira que eu fui te avisar. Então, parabéns. Eu costumo falar para o senhor Tiago, que é seu grande fã também, professora Karina, que você é um brilhante aluno. Todos nós aprendemos todos os dias, e você efetivamente mostra aqui para os nossos acadêmicos, hoje acadêmicos, amanhã formados, né, que a gente tem aí bons egressos, não é? São egressos brilhantes que efetivamente saem das nossas cadeiras ali da Uniderp para o sucesso, né, Valdir? Você, como bem disse, tem 24 anos, imagina você com 30, 35 anos. Então, parabéns mais uma vez. Mas eu quero que você fale um pouco mais para a turma. Na verdade, eu queria te escutar, e eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta, a respeito de como foi esse concurso de oratória. Como ele aconteceu? Ele foi contra quem? Só para terminar, no começo do semestre, eu e o professor Ronaldo Braga, que você também conhece, a gente ia organizar um júri simulado, porque o professor Ronaldo Braga dá essa disciplina para as turmas da tarde e da noite, e eu dou essa disciplina para essas 2 turmas da manhã, D21 e D22. Então, iríamos organizar um contra o outro. Logicamente, o professor Ronaldo Braga é brilhante ali na técnica penal, não é? Então, eu teria que socorrer com a Andréia, com o Everton, enfim. Mas, efetivamente, eu queria que você contasse um pouco para eles como foi esse concurso. É de fala esse concurso, Valdir? É assim, você chega lá, prepara um tema e fala. Como aconteceu? Pessoal, durante a minha estadia no curso de Direito, o primeiro concurso que eu participei, propriamente dito, eu estava no começo do curso. Foi um concurso onde eu tenho muitos amigos de lá também, a Universidade Católica Dom Bosco, o CDB, havia promovido um concurso de oratória dentro da Semana Jurídica, que na época era se não me foge a memória, Vitor Del Campo, advogado hoje. Um forte abraço, Vitor, caso você veja esse vídeo depois. Na época ele estava na presidência, foi feita uma semana jurídica lá, e aí a UCDB abriu as portas para outras universidades disputarem um concurso de oratória. Foi dado 6 temas específicos, e aí o tema em que eu escolhi para falar, até como um desafio próprio, foi o aborto, na defesa do aborto. Então você escolhia um tema, ia até lá e falava. Na época foi eu
e o Ítalo Buarque Guzmão, que então, até então, ele não era na época, mas depois passou a ser presidente do DCE, do Diretório Central de Estudantes. E nós fomos lá, ele fez discurso, eu fiz o meu discurso, teve mais um da UFMS que fez discurso, e nós ganhamos de dobradinha. Eu levei o primeiro lugar pela Uniderp e o Ítalo levou o segundo lugar pela Uniderp. Importante destacar uma coisa. Nos concursos de oratória, avalia-se não o argumento, mas, propriamente dita, a oratória. Eu me recordo que, na época, eu cometi várias gafes conceituais e eu falei, tipo, coloquei frases no discurso que fugiam a uma verdade crível. Eu cheguei a falar, por exemplo, que a sociedade tinha que se livrar da técnica. Olha a ignorância que eu proferi dentro de um discurso. Sem preparo, novo aluno erra. Todo mundo erra. Até hoje eu erro. Só que, no concurso de oratória, eles estavam avaliando a minha capacidade de falar, a minha argumentação, minha entonação, minha postura. Eles estavam analisando isso. E, por conta disso, eu levei o primeiro lugar. Então, é importante, pessoal, vocês verem essa diferença entre a argumentação e o argumento. Porque a argumentação por si só, ela pode ser feita de uma maneira brilhante, mas o argumento pode ser crível ou não. Então, você falar bem, saber usar palavras majestosas, palatáveis, litisconsórcio, vossas excelências, peço a vênia de todos, é lindo, mas o seu argumento tem que estar baseado em uma informação, em uma verdade comumente aceita pela sociedade. Então, foi uma experiência muito bacana para mim. E aí, o segundo concurso que eu participei foi na OAB. Na época, a Comissão de Acadêmicos e Estagiários de Direito aqui da OAB de Mato Grosso do Sul, tal qual eu fiz parte também, aconselho, quem quiser conhecer, vá conhecer os acadêmicos, é muito bom, da qual eu fiz parte, promoveu um concurso de oratória, e o que ela fez? A CAED, ela pegou os 2 melhores alunos, através de concursos internos, tá? De todas as instituições dos cursos de Direito do Estado de Mato Grosso do Sul. Foram, se não me foge a memória, 28 participantes. Veio gente do interior para participar. E um aluno da nossa instituição, não sei se vocês conhecem, o professor René com certeza deve conhecer, o Minamar Júnior. O Minamar foi o campeão. Nesse dia eu não fui o campeão, estava nervoso demais, na frente da OAB, auditório cheio, o presidente da OAB estava lá, secretário-geral, presidente da ESA, da Escola Superior de Advocacia. Eu estava num estresse que eu não sabia controlar muito bem isso, entendeu? Não sabia controlar toda essa emoção. E aí eu acabei ficando em 5º lugar. Me considero vitorioso, fiquei entre os 5 primeiros, então eu estou satisfeito. É claro que eu poderia ter saído melhor se me preparasse, se soubesse controlar minha emoção certinho, o meu estresse, teria sim conseguido uma posição melhor. Mas tudo na vida é aprendizado. Então, em certos momentos, como foi na UCDB, eu aprendi que eu não devo falar qualquer coisa, qualquer asneira, sem uma fundamentação científica, sem uma fundamentação lógica. E na OAB, eu aprendi que eu preciso controlar as minhas emoções, os meus sentimentos, o meu estresse. Quando eu falo de entrar no personagem com emoção, eu estou dizendo quando você tem um domínio da situação. É necessário que você entre na emoção, que eu já vi gente entrando na emoção, mas entrou na emoção chorando. O cara foi falar, aí o conselho de sentença já começou a chorar. Calma, a emoção mas é a emoção certa, canalizada para um fim específico, que é a sua argumentação. Mais alguma pergunta, professor René? Pelo amor de Deus, né? Tem como o senhor juiz, inocentar o meu cliente, por favor, né? É quase isso. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para o Valdir? Eu sei que depois do Valdir, depois de você, a gente teve outro acadêmico nosso, né, Valdir, que ganhou o concurso de oratória, eles foram para Brasília também, não é? Acho que foi o Carlos, né? Inclusive, René, foi o Diego Guimarães Pinheiro, um abraço também, quando for ver esse vídeo, e foi o Carlinhos Maia, se eu não me engano, não sei se é Maia o nome dele,
Eles são 2 alunos da Uniderp, eles participaram de... Na realidade, eu tinha proposto isso em 2018, para a Comissão de Acadêmicos de Estagiário de Direito, uma criação de uma Copa de Tribunal do Júri. Foi uma proposta que eu apresentei. Logo depois eu saí da comissão, mas aí a comissão achou bacana a ideia, levou para o Conselho Federal, foi feita lá no Brasil todo, Copas de Tribunal do Júri, que é, cara, magnífico, isso é muito, muito bacana. E aqui de Campo Grande, novamente a Uniderp, eu tenho que me gabar, porque é a minha instituição, né? A instituição B, da qual eu falei anteriormente, foi vitoriosa. Então, a Uniderp ganhou no Tribunal do Júri do curso de Direito da UCDB, dos alunos do curso de Direito da UCDB. Foi muito legal, foi muito bacana. O pessoal da UCDB foi muito receptivo, foram extremamente competitivos e amistosos, o que é mais importante. A gente tem que levar em consideração isso. Foram pessoas que não deixaram a rivalidade se tornar uma inimizade entre as instituições e entre os alunos. E o Diego Guimarães Pinheiro mais o Carlinhos foram para Brasília para concorrer aí até o primeiro lugar. Representar Mato Grosso do Sul, né? Para representar Mato Grosso do Sul em um concurso nacional de Tribunal do Júri, que foi maravilhoso também. Falando sobre rivalidade, eu tenho um grande amigo que era da UCDB, que eu costumo falar que é nosso concorrente da Tamandaré, que é o Eris Júnior. Na minha época, ele era do DACLOB, né? E eu era do CALUF. Então, às vezes a gente fala, concorrência, a gente, para variar, a gente é melhor que eles, mas eles somos grandes amigos, né? Então... Pessoal, tem alguma pergunta? Ninguém tem uma pergunta, Valdir. Seu objetivo fim foi atingido. Foi atingido. Deixa eu só finalizar, então. Eu só queria perguntar, fazer um comentário aqui, desde o início, né? Você comentando sobre a linguagem, claro, fundamental em qualquer profissão, qualquer convívio, né, em sociedade. E mais uma pergunta mais pessoal, assim, você fez uma referência ao dom, né, ao dom de oratória, e algumas pessoas já nascem com isso, outras desenvolvem. Você acha que você nasceu com isso ou você desenvolveu a partir do momento que você começou a fazer direito, ou antes disso, né? Não sei se você tem outra formação, outro curso. Olha, fazer uma pergunta. Como é seu nome, perdão? É Priscila. Priscila, vou fazer uma pergunta de cunho pessoal sobre os adjetivos do locutor é meio sacana. Mas, assim, Priscila, eu nunca fiz cursos de oratória, tá? O que eu sei de oratória foi lendo livros a respeito, comprando livros de oratória, estudando linguagem comportamental. Tem livros aí que você paga em sebos, coisa de 5, 10 reais, que falam sobre oratória, que te dão muita informação. Eu acredito que desenvolvi isso, como eu falei para vocês, eu cometi muitas falhas ao longo do meu aprendizado na oratória. Não saber controlar o estresse, falar coisas sem fundamento científico, isso são erros gigantescos. Então, eu não considero que eu tenha o dom. Eu acredito que foi mais um processo de construção, por eu querer construir e atingir isso, entendeu? Então, dependeu muito da minha vontade de aperfeiçoar, porque tem pessoas que nascem com o dom da escrita, tem pessoas que nascem... Eu propriamente dito, não tenho o dom da escrita. Como eu falei, eu até não usei a expressão dom, eu usei a expressão propensão. Tem pessoas que têm propensão para determinadas áreas. Por exemplo, eu vou ser bem sincero, eu não me vejo como um professor de matemática ou um professor de biologia, porque eu não tenho propensão para isso. Agora, eu me vejo como um professor de direito constitucional, direitos humanos, e eu me vejo como um advogado, porque eu acredito e torno essa verdade para mim como sendo verossímil ao meu entendimento, porque é o que me deixa vivo. Uma coisa que eu não explicitei nessa palestra é o seguinte: o mais importante, além de tudo que eu falei e de você se colocar no personagem, aí eu vou usar uma expressão chula, mas é uma expressão que todo mundo entende, todo mundo fala, é necessário você ter tesão por aquilo que você faz.
Se você não tem tesão, que é o que eu gosto, é o afinco, não tem como você desenvolver aquilo. Então, a primeira vez que eu participei do tribunal do júri, Priscila, eu cheguei ali, como eu falei para vocês, eu fui tomado pela energia do tribunal do júri. Eu entrei na qualidade de advogado de defesa, me portei como tal e me direcionei ao júri como me sentindo na qualidade de melhor advogado do mundo, mesmo sem a competência técnica necessária, mesmo sem tudo aquilo. Por quê? Porque eu senti tesão naquilo. Aquilo falou. Quando eu cheguei e eu comecei a falar com o júri, que eu percebi que estava todo mundo me olhando, eu falei, cara, isso aqui é do caralho, velho. Eu tenho que ficar nisso aqui, é isso que eu quero fazer. Então, vai muito de você descobrir-se. Tem pessoas, por exemplo, a minha noiva, Carolina Maekawa, ela tem uma propensão maior à escrita. Ela tem uma escrita maravilhosa, uma pessoa que escreve muito bem. E assim, eu não tenho tanta propensão para escrita quanto ela. Já escrevi 2 livros de poesia, que são uma temática diferente, mas depende muito, Priscila, de como você se enxerga. Não é apenas um dom, porque tem pessoas que nascem e crescem, que se desenvolvem, que vão conhecer aquilo que vai ser feliz na vida com 30, 40 anos. Isso é normal. O dono do KFC, aquele pote de frango frito que faz sucesso nos Estados Unidos, o cara, depois de velho, foi descobrir que aquele ali era o objetivo da vida dele. Tem pessoas que se formam com 40, 45 anos e descobrem o que querem para a vida muito tarde. Então, o conselho que eu dou agora é: a faculdade de Direito, o curso de Direito, é o local de experiência empírica do seu próprio ser mais crível que existe. Então, é um momento onde você tem que fazer tudo. Eu quero escrever, eu vou escrever. Eu vou escrever para publicar num congresso, vou escrever artigo científico. Consegui publicar. Será que esse é meu forte? Investigue-se. Conhece-te a ti mesmo. Isso estava escrito na entrada do templo de Delfos, na Grécia. Se você não conhecer a si mesmo, não tem jeito. Então, tem pessoas que desenvolvem, tem pessoas que tomam gosto. Eu tomei gosto e acredito que desenvolvi e ainda desenvolvo, porque eu tenho que aprender muita coisa. Vocês, ao longo desse bate-papo, acredito que perceberam que em determinados momentos eu travei, eu falei errado, pronunciei algumas palavras erradas, mas isso faz parte do processo de aprendizado. Então, o que eu digo para você é: busque-se, identifique-se, tente descobrir para que você nasceu, ou do que você se sente viva, o que te dá tesão, entendeu? O que te dá tesão no mundo profissional para você fazer as coisas. Porque é só com essas garantias, é só com essas experiências empíricas que você vai conseguir decidir realmente que área que você vai atuar e se de fato a oratória ou a escrita no mundo do direito, se é a advocacia, ou o magistério, ou a polícia, ou a defensoria é a tua área. Então você tem que se descobrir. Vai escrever, vai conversar com pessoas, vai fazer estágios. É o único momento que você tem. Depois que você acaba a faculdade, e eu vou dizer isso por experiência própria, é uma saudade imensa que você tem. Eu tenho uma saudade tão grande da minha casa aí na Uniderp, que foi o curso de Direito, porque eu não tenho mais a possibilidade de ter essas experiências. Eu já estou no mundo prático. Mas vocês que estão aí têm essa possibilidade. É a possibilidade de errar, né, Valdir? Sim, é melhor errar aí. É o melhor lugar que tem para errar na faculdade. Aqui fora, o pessoal aponta o dedo para sua cara, ele errou, tá vendo lá, cometeu erro besta. Mas aí que é o momento de você errar para você aprender. Mais alguma pergunta, pessoal? Valdir, então eu vou agradecer a sua presença, mais uma vez a sua disponibilidade em me ajudar e conseguir passar aos colegas essa sua experiência na faculdade, essa sua experiência de vitórias já no decorrer dos 5 anos da universidade, depois agora na sua vida profissional. Pessoal, só para contextualizar, eu acompanhei o Valdir ali no final da faculdade, acho que do 6º semestre para frente, né, Valdir? Isso. Então, eu pude ver aí o quanto o Valdir cresceu, o quanto ele evoluiu, o quanto ele busca esse crescimento. E isso, querendo ou não, eu sei que aqui muitos nessa turma já são concursados, já têm outra profissão,
ou são recentes agora do ensino médio, enfim, mas que vocês vejam que a gente, de certa forma, nesse curto período de 5 anos, esse curto período de tempo de 5 anos na faculdade, a gente evolui. A gente, de certa forma, descobre que, às vezes, gosta de uma coisa. Às vezes, você não, como o Valdir bem disse, você não explorou aquele seu campo ali ainda, o campo da oratória, o campo da escrita, o campo enfim, da argumentação, ou então, eu não sirvo para isso, eu sou mais retido, eu quero ser um analista do TJ e pronto, acabou. Eu quero ser um juiz, aquele que é discreto, que não fala muito, que vai sentar lá e decidir. Ou então, não, eu gosto de ser advogado, eu quero ser um promotor, o promotor ele já se expõe mais nesse sentido de profissão, não é? Ele já tem que, efetivamente, dependendo da vara que ele está ali, enfim, ele tem que, da promotoria, perdão, ele tem que buscar isso aí, etc. Então, como o Valdir bem disse, e eu costumo dizer isso também, agora na faculdade, vocês estão no 2º semestre ainda, é a hora de errar, é a hora de buscar, é a hora de conhecer, é a hora de ir atrás. E essa disciplina, apesar da gente não ter um código da argumentação jurídica, não ter uma lei da argumentação jurídica, é interessante que a gente continue promovendo esses debates que a gente vem promovendo, a gente continue, de certa forma, tentando ver que também ela é uma disciplina formativa basilar para que vocês consigam, de certa forma, melhorar nesse sentido de toda a carreira, porque toda a carreira que você quiser seguir, seja ela a policial, seja ela a magistratura, seja ela o analista, o advogado, você vai precisar conversar, seja de maneira escrita, seja de maneira verbal, como o Valdir bem colocou ali na palestra dele, na exposição dele. Então, eu espero que vocês absorvam isso que ele diz. Qualquer dúvida, pode ir lá na rede social dele, busca lá, ele responde, ele é tranquilo. E, efetivamente, eu quero agradecer mais uma vez ao Valdir pela disposição, pelo pouco tempo que teve, né, Valdir? Pela brilhante exposição, sempre tranquilo, sempre disposto e sempre me socorrendo nessas horas, tá certo? Se alguém tiver mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, pode ir lá na rede social do Valdir, ele é bem tranquilo nisso aí. E aí, semana que vem, a gente, de certa forma, vai debater sobre aquele tema de 2 semanas atrás ou 3 semanas atrás, que é o aborto, já avisando as turmas, tá certo? Professor Renê, só posso fazer uma pontuação final? Claro, fica à vontade. Mais uma vez, agradecer a sua pessoa pela confiança que depositaste em mim, para estar conversando com seus alunos, com seus pupilos, pessoas que eu sei que você tem um cuidado enorme. Agradeço a todos que me ouviram, espero ter alcançado o objetivo, tá? E antes de dar o meu breve até mais, assim espero, eu gostaria de convidar vocês para entrar aí no meu Instagram. Eu comecei uma série no IGTV, como eu havia dito anteriormente, das palestras que anteriormente eu havia dado. Eu fiz algumas palestras na Saraiva, comentando livros, e nessa semana eu postei a primeira série. São 7 episódios, eles estão os vídeos cortados, né, porque eu tenho uma limitação de tempo para postar. É uma palestra de 1 hora e 28 minutos, onde eu faço comentários ao livro Banquete, de Platão, onde eu trato ali especificamente de assuntos eróticos voltados ao amor. Então, eu queria que vocês acessassem, assistissem, compartilhem, mandem para os amigos aí de vocês na turma. E na semana que vem eu vou subir uma outra série, que eu acredito que seja mais do interesse de vocês. Na mesma oportunidade na Saraiva, eu pude comentar o livro de César e Beccaria, denominado Dos Delitos e das Penas, um livro especificamente de direito criminal. E ali eu faço um apanhado do começo ao fim sobre o livro. Também mais uma palestra de 1 hora e meia. Então, na semana que vem, vocês fiquem atentos. Eu já vou subir mais 7 episódios também dessa palestra. Aí vocês assistam. Se quiser tirar dúvida, pode tirar. Eu estou voltando com vários projetos literários que estavam parados. Estou voltando com a minha atividade voltada à escrita, poética e literária. E também na parte de produção digital, eu estou voltando a trabalhar com palestras e eu vou começar a dar lives também, provavelmente em outras instituições, outras livrarias, sobre livros, onde eu vou fazer comentários de livros. Então, se você
tem dificuldade de entender algum livro, quer ter um resumo mais aguçado, quer uma ideia mais pronta, de mais fácil acesso, me chama no direct e fala, Valdir, você poderia comentar esse livro? Então, aí eu vou com todo prazer, vou me dedicar, vou estudar o livro, e aí faço uma live, vou postar em séries também, para explicar para vocês. Então, eu sou uma pessoa que estou inteiramente à disposição. Quanto mais vocês me provocarem para estudar, mais eu vou conseguir falar. Mais uma vez, muito obrigado, professor Renê. Espero estar de volta com essa turma e agradeço mais uma vez a confiança depositada. Desejo toda a sorte do mundo para todos vocês aí, tá ok? Obrigado, Valdir. Pessoal, obrigado pela Obrigada. presença, então. E qualquer dúvida, eu mando para vocês lá no WhatsApp, tá bom? Obrigado, Valdir. Tá bom, obrigada, professor. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, professor. Obrigada.